Quantos jogadores na história do futebol podem dizer que não apenas jogaram no maior clube do mundo, mas mudaram para sempre a forma de entender uma posição? Quantos podem afirmar que, depois deles, a função nunca mais foi a mesma? Muito poucos, contáveis, e um deles é brasileiro, Roberto Carlos. Roberto Carlos não foi um lateral esquerdo. Foi uma anomalia, uma exceção transformada em norma. Um jogador que surgiu em uma época em que os laterais defendiam e escolheu atacar, quando os laterais ficavam atrás, e ele avançava, quando os laterais apoiavam, e ele liderava. Chegou ao Real Madrid em 1996 com um pé esquerdo impossível, uma presença física impressionante e uma convicção que não pedia permissão. Ele nasceu em Garça, no interior de São Paulo, longe do barulho, longe do glamour, longe da Europa. Mas no momento em que pisou em Madrid, entendeu rapidamente onde estava. O Real Madrid não espera processos, não protege promessas, exige impacto imediato. E Roberto Carlos causou impacto desde o primeiro dia, 11 temporadas, 11 anos de exigência constante, 507 partidas oficiais, 69 gols, a partir de uma posição em que marcar 10 já era algo extraordinário. 13 títulos, 3 títulos de Champions League. Mas tudo isso é contexto. O verdadeiro peso da sua história está no tempo que ele viveu, porque enquanto Roberto Carlos rasgava o lado esquerdo do Bernabéu, enquanto apoiava no ataque, batia faltas impossíveis e deixava os pulmões em cada arrancada, o futebol entrava em uma nova dimensão, uma dimensão marcada por dois nomes que definiram tudo: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Cristiano chegou ao Real Madrid quando Roberto Carlos já era uma referência incontestável, um capitão emocional, um líder natural. E ainda assim, desde o primeiro treino, Roberto Carlos entendeu que aquele garoto vinha para mudar alguma coisa. Não pelo que fazia com a bola, mas pela forma como se comportava sem ela. Cristiano treinava diferente, respirava diferente, caminhava diferente. Cada exercício era uma competição, cada repetição, uma batalha. Se o treino era leve, ele tornava pesado. Se o exercício terminava, ele continuava. Se ganhava, não sorria. Pensava no que podia melhorar. Muitas vezes, Roberto Carlos o observava e se fazia sempre a mesma pergunta: contra quem esse cara está competindo? E a resposta era clara: contra si mesmo. Cristiano não precisava de rivais externos. Ele era o próprio limite. Os gols começaram a chegar em números absurdos, temporadas que quebravam qualquer lógica histórica. 50 gols, 55, 60. Ano após ano, recordes que duravam meses, às vezes semanas. Isso não existe, diz Roberto Carlos. O maior artilheiro da história de uma liga fazia 25, e esse cara dobrava isso. E o mais inquietante não era que ele fizesse isso uma vez, era que repetia, sem baixar o nível, sem relaxar, sem desculpas. Cristiano transformou a obsessão em método. Dormir, comer, treinar, repetir, tudo estava alinhado, tudo tinha um propósito. Esse nível de exigência se infiltrava no vestiário. Ele não precisava falar. A simples presença dele elevava o padrão. Se ele treinava assim, você não podia treinar pela metade. Não havia espaço para conforto. Ou você subia o nível, ou ficava exposto. Mas enquanto o Real Madrid convivia com essa máquina de precisão, do outro lado do El Clásico havia algo completamente diferente. Algo que não gritava, algo que não se impunha fisicamente, algo que não precisava provar nada. Lionel Messi. Roberto Carlos o enfrentou várias vezes com o Real Madrid, com a seleção brasileira. E cada jogo contra Messi foi uma experiência diferente de tudo o que ele já tinha vivido. Com o Messi, não havia plano, admite. Você podia estudar vídeos, preparar a semana inteira, conversar na reunião tática, mas em campo era outra coisa. O mais perturbador não era o drible, não era a velocidade, era o tempo. Messi parecia jogar em outro ritmo, caminhava, se escondia, passava longos períodos sem tocar na bola e, de repente, com um único toque, desmontava a partida inteira. Para um jogador tão rápido e forte como Roberto Carlos,
Isso era enlouquecedor. Eu arrancava antes. E mesmo assim, chegava atrasado. Messi parecia pensar uma jogada à frente de todo mundo. Às vezes, duas. Quando você decidia dar o bote, ele já tinha decidido sair. Roberto Carlos tentou de tudo: antecipar, pressionar, intimidar, bater. Com outros jogadores funcionava. Com o Messi, não. Até tocá-lo era perigoso. Quando você tocava nele, despertava ele. E despertá-lo era a pior coisa que podia acontecer. Messi não fazia firulas desnecessárias. Não tentava humilhar, não provocava, não gritava. Um toque, uma mudança de ritmo e pronto. Ele sempre encontrava o espaço exato. Sempre passava. E fazia isso em silêncio, sem dizer nada, sem reclamar. Apenas jogando. É aí que aparece o contraste que definiu uma era inteira. Cristiano impunha presença. Messi impunha incerteza. Cristiano atacava o tempo todo. Messi escolhia quando atacar. Cristiano era intensidade permanente. Messi era pausa letal. Para Roberto Carlos, conviver com essa rivalidade não era algo abstrato. Era sentido durante a semana, no vestiário, no corpo. Ele conta que nos dias que antecediam os clássicos, o ambiente era diferente. As conversas eram mais curtas. Os olhares duravam mais. Sabíamos que não era só mais um jogo, ele lembra. Sabíamos que o Messi estava do outro lado. Havia noites em que ele repassava mentalmente os movimentos de Messi, não por medo, mas por responsabilidade. Eu sabia que, se cometesse um erro, era gol. Messi não precisava de volume, não precisava de continuidade, precisava de um segundo, um espaço mínimo, um mau posicionamento corporal. Isso gerava uma tensão particular nos defensores. Não era medo do choque físico, era a sensação de que você não controlava a partida, mesmo fazendo tudo certo. Você podia marcá-lo perfeitamente por 20 minutos, e em uma jogada, ele ainda te vencia. Com Cristiano, a sensação era diferente. Cristiano exigia tudo de você o tempo todo. Não deixava você descansar, empurrava, forçava você a se manter concentrado por 90 minutos. Era uma guerra física e mental constante. E ainda assim, havia algo reconfortante nisso. Cristiano nunca se escondia. Você sabia que ele ia para cima, sabia que ele ia buscar o gol, sabia que não ia desaparecer. Messi, por outro lado, podia desaparecer. E isso era o pior. Roberto Carlos se lembra dos vestiários depois dos clássicos. Silêncios longos, pernas pesadas, mentes exaustas. A gente não falava muito, diz. Estávamos realmente cansados. Não só de correr, mas de pensar. Com o tempo, ele começou a entender que esse cansaço não era aleatório. Hoje eu sei que estava cansado porque estava jogando contra algo irrepetível. No vestiário do Real Madrid, os números de Messi eram acompanhados quase como uma obsessão silenciosa. Messi fazia 80, 90 gols em um ano. Ninguém faz isso. E ainda assim, Cristiano respondia. No ano seguinte, ele fazia 60. Era um empurrando o outro sem falar, sem se cruzar, sem se olhar. A rivalidade não era marketing. Você sentia, você respirava em cada clássico, em cada semana que o antecedia, em cada conversa tática. Você sabia que ia jogar contra o Messi e a tensão começava antes de pisar no campo. Havia jogos em que Messi desaparecia por 20 minutos. Caminhava, observava e, de repente, com uma única bola, mudava tudo. Parecia que ele estava ouvindo outra frequência. Para um defensor, isso é um pesadelo. Cristiano, por outro lado, te atacava o tempo todo, te empurrava, te desgastava. Você sabia que ele ia atacar, e mesmo assim, não conseguia pará-lo. Com os anos, Roberto Carlos entendeu que estava vivendo algo que não se repetiria. No momento, você não percebe completamente. Está focado em ganhar. Depois, olhando para trás, você entende que foi único. Quando perguntam quem foi melhor, ele não responde como torcedor. Responde como alguém que esteve lá. Cristiano é uma máquina perfeita. Ele trabalha tudo, treina tudo. Mas quando fala de Messi, a voz baixa. O Messi é impossível de ler.
Essa é a diferença final. Cristiano te leva ao limite máximo. Messi tira o controle de você. Joguei contra muitos monstros, diz Roberto Carlos, mas poucos me fizeram sentir que eu estava sempre um passo atrás. O Messi foi um deles. Esse testemunho pesa mais do que qualquer estatística, porque não vem da arquibancada, vem do corpo, das pernas cansadas, do erro inevitável, do gênio à sua frente. Roberto Carlos foi uma lenda, mas até as lendas sabem reconhecer quando estão diante de algo que escapa a toda lógica. Cristiano Ronaldo foi a obsessão transformada em rotina. Lionel Messi, o impossível vestido de simplicidade. E Roberto Carlos esteve lá, no meio, vendo tudo, vivendo tudo. Isso não pode ser contado por qualquer torcedor. Apenas por alguém que esteve em campo quando o futebol atingiu seu ponto mais alto.